É a primeira vez que eu venho a essa casa, pelo menos encarnado. Talvez em desdobramento já tenha vindo, não é? Quando nós trabalhamos para Jesus e por Jesus, passamos por muitas casas quando estamos dormindo. Eu sempre peço licença à espiritualidade para que nos acolha com o real propósito de levarmos a doutrina do Mestre com seriedade, com fraternidade, por honra e glória de Jesus. Esse é o propósito da doutrina espírita, dos trabalhadores que se propõem a fazer essa tarefa. E o tema que coube a mim, no dia de hoje, nessa noite, está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, onde nós falaremos sobre perdoar para que Ele vos perdoe, reconciliação com os adversários, prática do perdão, sacrifício mais agradável a Deus e o argueiro e a trave no olho. É sobre o nosso processo evolutivo em si. Como é que nós, como espíritos, precisamos passar para chegar até essa plenitude que Joana de Ângeles nos fala, a caminho da luz. Porque por mais denso que nós somos como espíritos encarnados, mesmo desencarnados, estamos muito distante ainda do processo do perdão, da sublimidade do espírito mais elevado. O Evangelho de Jesus, ele tem uma característica ímpar. Ele é amor desde a primeira palavra até a última palavra. Não há reprimendas, não há condenações, não há julgamentos. Sempre Jesus está nos ensinando algo. E nessa passagem, ele vai falar para nós o que é que devemos fazer quando erramos ou alguém erra para conosco. E ele começa de uma forma tão simples, tão delicada, tão suave, que ele diz assim: se alguém errar para com vocês, dirija-se a ele em particular e mostre-lhe o erro. Se esse irmão nos atender, nós teremos ganho um amigo e não um inimigo. Esse ensinamento de mais de 2000 anos nós ainda temos vergonha de praticar. Nos dirigir a um irmão que nos fez algum mal e chamá-lo à atenção em particular. Porque é algo que não está em nós ainda. E logo em seguida no Evangelho, a seguinte passagem nos exemplifica bem isso. Quando Pedro, ouvindo isso que Jesus falou, se aproximou e perguntou, o que nós já sabemos: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Nós temos que compreender a época em que Jesus vivia e Pedro também. E Jesus responde a Pedro que não, que deveria não só 7 vezes, mas perdoar até 70 vezes 7. Mas o que cabe a nós perguntarmos é: por que Pedro perguntou até 7 vezes? Por que isso? No que Pedro estava se baseando para colocar essa magnitude do perdão que ele estava disposto a dar ao seu adversário? Por que 7 vezes? Na época, as leis judaicas pregavam perdoar o adversário 3 vezes. E Pedro estava o quê? Magnânimo, querendo mostrar ao mestre quanto ele era generoso. E o mestre diz a ele: não, 70 vezes 7 vezes. Dizendo que perdoar é infinito. É necessário que nós perdoemos o tempo todo. Mas não só o nosso adversário. O mais difícil é perdoar a nós mesmos. Quando nós começamos a compreender a doutrina espírita, na sua grandeza, na sua infinitude, na sua bondade, nós começamos a nos dar conta de quanto nós somos pequenos, de quanto nós somos ainda pouco evoluídos como espíritos. E é necessário praticar o auto-perdão. Perdoar, perdoar e perdoar a nós mesmos.
Quem é o nosso maior adversário? Com que adversário que Jesus nos diz reconcilia com o seu adversário? Nós mesmos. Nós muitas vezes somos nossos próprios adversários. E Jesus está nos ensinando que essa reconciliação com os nossos adversários, encarnados e desencarnados, deve ser feita o mais depressa possível enquanto estamos com Ele a caminho. Estamos a caminho conosco mesmo, nessa existência. Estamos a caminho com os outros que também são seus próprios adversários. E esse caminhar com o nosso adversário é necessário. E Jesus deixa isso tão claro que Ele diz assim: para que não nos entregue ao juiz, o juiz não nos entregue ao ministro da justiça e não sejamos metidos em prisões. Que prisões que Ele está falando? Quais prisões Jesus está falando? E Ele completa assim de uma forma tão maravilhosa. E Jesus diz que dessa prisão não sairemos enquanto não pagarmos todas as nossas dívidas até o último ceitil, até o último centavo. Jesus está falando da encarnação na matéria densa, a prisão da carne. Enquanto nós tivermos dívidas para com o Pai, essa prisão da carne, que cerceia o nosso espírito, que acorrenta o nosso espírito aqui nesse planeta escola, ela permanece. Ela nos limita, ela nos prende. E nós sentimos essa ansiedade de nos libertarmos, mas temos dívidas, muitas dívidas. E a carne, que é a nossa prisão, proporciona acertar as contas com os nossos adversários. Seja na nossa família, seja com os nossos amigos, seja no trabalho, onde estivermos. Seja com os desencarnados, os nossos irmãos adversários invisíveis, que com certeza estão aqui também assistindo a essa preleção, porque nada a espiritualidade deixa sem propósito. A prática do perdão, no entanto, como na prática do bem, nós não temos somente aquele efeito moral. Eu perdoei sinceramente e me sinto tão leve, tão tranquilo, tão suave na minha própria existência. É um efeito moral, o espírito se fortalece, mas também tem o efeito material. Porque o efeito material decorrente do efeito moral é que o nosso adversário, a quem nós perdoamos, e que ele percebe que sinceramente foi perdoado, ele se torna o nosso amigo. E ao se tornar o nosso amigo, ele deixa de trazer para nós o risco da matéria, de nos ofender, de se criar um desagravo, de nos atacar de qualquer forma. Nós entramos num círculo de paz e não de inimizade. Essa parte do Evangelho, ela é tão rica, porque ela nos mostra que a morte não nos livra dos nossos adversários. Ela sabe disso, ela fala isso. Que os espíritos vingativos nos perseguem o tempo todo. Muitas vezes com o seu ódio, com o rancor que eles carregam de nós, que eles carregam contra nós. E, portanto, no próprio Evangelho está isso: morto a cobra, morto o veneno, não se aplica ao homem. Morto o animal, morto o veneno, não se aplica ao homem. O homem morto continua e às vezes até mais insano na sua perseguição. É necessário compreendermos que muitas vezes ferimos profundamente esses irmãos e que continuamos às vezes a ferir em desdobramentos quando nós estamos no plano espiritual mostrando realmente quem nós somos e continuamos a feri-los e a magoá-los e não nos damos conta disso. E é necessário que possamos aprender ao nos desdobrarmos irmos curar as feridas que nós mesmos fizemos nesses irmãos do passado, para que eles compreendam a nossa mudança, para que a maioria dos casos de obsessão que nós conhecemos, que nós vivenciamos nas casas de espíritos, que nós presenciamos, que nós trabalhamos, principalmente aqueles mais graves, aquelas obsessões
perversas, cruéis, aquelas possessões que se manifestam a todo momento. A todo momento se manifestam. As casas, os manicômios, os centros psiquiátricos estão cheios de irmãos nossos possuídos e obsessos por espíritos cruéis, vingativos. Por que o espírito mau, o que ele espera de nós? Que a gente reencarne. E ao nós reencarnarmos, estamos na prisão que Jesus fala, a prisão da carne. E estamos mais facilmente acessados por eles, porque não temos para onde fugir. É mais fácil para eles nos atormentar, para eles nos perseguirem, para eles nos causarem mal. Quando vamos para a casa espírita, começamos a aprender a doutrina, começamos a vibrar numa energia mais elevada, eles não nos alcançam mais, porque não há mais permissão para o trabalhador sincero de Jesus ser obsediado a ponto de impedir o trabalho no bem. Não é permitido. Mas e os nossos entes queridos? Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, são os próximos objetos deles, porque nós os amamos. E ao ferir um filho, ao ferir um amigo, ao ferir um irmão, eles nos ferem. Nós baixamos o padrão vibratório e aí eles voltam para nós. É necessário entender a dinâmica da obsessão para entender a prática do perdão. O obsidiado com o obsessor, quando nós olhamos por aí, são quase sempre vítimas da mesma vingança. O motivo é o mesmo, vidas passadas, onde um não perdoou o outro. Quando chegou a vez da prática do perdão, exigiu a cobrança, e às vezes com mais intensidade. Quando chegou a vez do outro, exigiu a cobrança. E nesse ir e vir de encarnações e de cobranças, nós que estamos agora na carne, aquilo que estamos sofrendo, somos responsáveis pelo nosso proceder do passado. Não apenas em ferir, mas também em não perdoar. São dívidas que nós adquirimos pelo mal que nós praticamos, pela falta da indulgência, pela falta da caridade, que estamos aprendendo ainda. Tentemos ser indulgentes. O que é ser indulgente? Indulgente é aquele que não condena, é aquele que não acusa, é aquele que não atormenta, é aquele que não julga. Somos capazes de tudo isso? É aquele que perdoa sem sofrimento. Não somos. Por isso somos suscetíveis, porque nós também não fomos indulgentes no momento que nos cabia. Não perdoamos quando era a nossa vez. E assim estamos aqui. Se desejamos sinceramente uma vida tranquila, temos que reparar o quanto antes os nossos agravos, o quanto ofendemos, o quanto humilhamos, o quanto injuriamos o nosso próximo. É necessário perdoar aos nossos inimigos. Estamos aprendendo a fazer isso antes que a morte nos alcance. E esse perdoar o inimigo, quando nós falamos para as pessoas que recém-chegadas à doutrina, as pessoas se relacionam diretamente com os mais próximos. Meu amigo que eu traí, que eu enganei, que eu vilipendiei, que eu furtei, que eu enganei. Não é só isso. Perdoar os nossos inimigos antes que a morte nos alcance implica em perdoar os desencarnados e pedir perdão a eles, porque eles estão ligados a nós pela nossa desídia, pela nossa insânia, pela nossa falta de indulgência. E Jesus afirma que para qualquer motivo de discórdia, para que ele seja apagado, para que não reste nenhuma animosidade, nenhum rancor, tornando o inimigo ferrenho, cruel neste mundo, encarnado ou não, um amigo no plano espiritual. Temos um adversário cruel, desencarnamos, mas o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa existência foi de prática do perdão, foi de prática de amor, foi de prática de indulgência, e ele vê que nós modificamos e nos recebe de braços abertos aquele adversário cruel e diz: não tenho nada para fazer contra você, porque você não é mais a mesma pessoa. Ganhamos um amigo no plano espiritual.
Se perdoamos sinceramente, Deus não consente, amigos, podem guardar isso. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança futura. As nossas dívidas dessa encarnação continuam, amenizadas, atenuadas, para que possamos trabalhar na doutrina. Mas a vingança futura, ao nós partimos para o plano espiritual, não é permitido. Estamos em segurança pela espiritualidade maior que trabalhou conosco. O nosso plano vibracional mudou. Por isso que quando nos recomendam que devemos nos reconciliar com os nossos adversários o mais cedo possível, qual era o objetivo de Jesus? Dizia: reconcilia-te com teu adversário o mais próximo possível, o mais rápido possível. Qual era o objetivo de Jesus? Não era apaziguar essas discórdias que nós temos no dia a dia. Isso é inerente da matéria. Mas principalmente para que essas discórdias não se perpetuem para as existências futuras. Por isso que Jesus nos fala: não sairemos da prisão enquanto não pagarmos o último centavo, enquanto não satisfizermos completamente a justiça de Deus, as leis naturais. Enquanto nós brigamos com as leis naturais, nós continuamos presos no corpo de carne. E se nós nos rebelamos cada vez mais, não aceitamos essas leis, esse corpo de carne, essa prisão, se torna mais prisão ainda. Ela se torna mais densa. Haverá um corpo de carne que nos prenderá mais fortemente. Os mundos primitivos. Os mundos primitivos. Iremos para mundos primitivos, dada a nossa rebeldia, dada a não vibração em harmonia com o planeta que estamos vivendo. Não é mais permitido que fiquemos aqui. E aí sim, iremos para um outro mundo, onde essa prisão de carne nos limitará até que possamos compreender as leis naturais e começarmos a nos libertar daquela prisão para uma prisão um pouco mais aberta e um pouco mais voltada para o campo espiritual. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, quando formos depositar a nossa oferenda no altar, nós espíritas não depositamos oferendas, não é verdade? Não pegamos alguma coisa e depositamos. É nos lembrarmos que o nosso irmão, se tiver qualquer coisa contra nós, olha o ensino do Mestre. Devemos deixar a nossa dádiva junto ao altar e vamos nos reconciliar com ele. Lembra o começo? Reconcilia-te com teu irmão em silêncio, para que não possais levar dentro de si a mágoa, o rancor, a angústia. E só depois de reconciliar com seu irmão, você volta para o altar para oferecê-la com a sua alma. E Jesus está ensinando que esse sacrifício agradável a Deus é aquele que nós fazemos do nosso próprio ressentimento. Falar com o Mestre é ressentido. Chegar a um trabalho com a espiritualidade, com rancor, com mágoa, com tristeza, que oferenda nós temos para dar? Que alma é essa que nós estamos oferecendo no trabalho? Porque nós, espíritas, não oferecemos nada material, mas oferecemos a nossa alma. E a nossa alma tem que estar pura, na medida do possível, na medida daquilo que nós nos esforçamos para nos modificarmos. É necessário que tenhamos perdoado e reparado o agravo que fizemos contra alguns dos nossos irmãos. Intimamente. Aquilo que Joana de Ângeles chama-se o quê? O autoconhecimento. É necessário se autoconhecer. Só então a nossa oferenda, o nosso propósito de trabalho será bem aceito, porque virá de um coração liberto, expungido, sem mágoa de todo e qualquer pensamento mau. Materializar isso em nós é importante, compreendermos que a nossa alma é a oferenda material que os judeus ofereciam ao Mestre. E Jesus diz o quê? Raça de víboras, túmulos caiados, percebem?
como Jesus vai colocando o padrão vibracional. Raça de víboras, túmulos caiados por fora, bolorentos por dentro. Está falando da alma. Por fora bem vestido, mas por dentro escuro, negro, profundo. E nós cristãos, seguidores do Mestre, temos sim que oferecer a nossa alma ao Pai, para que ela seja purificada, ela seja limpa de qualquer ódio, mágoa, rancor, vingança, desprezo, egoísmo, orgulho. E só assim a nossa oferta ganha mais força, mais responsabilidade. A casa espírita, esta casa, ao entrar aqui, as energias são maravilhosas. Poucos conhecem, mas não se preocupem. A espiritualidade providencia. E virão mais e mais encarnados necessitados da palavra suave do Mestre. A espiritualidade, ao perceber que a casa se torna um farol no plano espiritual, os espíritos passam a usar este templo como pousada para refazer as suas forças, como um posto de socorro para aqueles que estão sofrendo descansar. É a prática do perdão, é a prática do amor. Só então os anjos levarão a nossa prece aos pés do Eterno. E é assim que Jesus está ensinando por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar com o vosso irmão, se queres agradar ao Pai. E a nossa imperfeição nos faz ver o quê? No olho do nosso irmão, aquilo que Jesus chamou de argueiro, de cisco, e não vemos a trave que está no nosso olho. E como é que podemos tirar o cisco do olho de alguém se nós temos uma viga no nosso? Como vamos enxergar o cisco do outro, o argueiro do outro? É impossível. Hipócritas. Sim, somos hipócritas, porque se nós temos que tirar a trave que está em nossos olhos, o mal que está em nós, e depois sim nós vamos ter que tirar o mal que está em nosso irmão. Porque não é possível tirarmos o mal de alguém se o mal está em nós. Como enxergar o mal no outro se nós somos no mesmo padrão energético? Temos a mesma disposição e as mesmas escolhas. E o orgulho que nos induz a dissimular para mostrar que nós somos bons, que nós somos seguidores do Mestre, esses nossos defeitos, tanto morais quanto físicos, essa insensatez é contrária à caridade. Praticamos a caridade material. É importante. Mas a praticar a caridade moral é definitiva. Ela é para a alma. Ela é para o espírito. Por isso que Jesus fala que a verdadeira caridade é modesta, é simples e indulgente. Não compatibiliza com o orgulho. Eles são contrários um ao outro. Caridade orgulhosa é contrassenso. Caridade orgulhosa é humilhar o próximo. Esses dois sentimentos, a caridade orgulhosa e a caridade moral, não combinam. Um anula o outro. Joana de Ângeles nos fala o seguinte: a cada momento o Espírito está fazendo, modificando e renovando o seu destino. Somos nós. Estamos modificando, renovando o nosso destino. Os nossos pensamentos, os nossos atos são os agentes importantes, responsáveis pelas alterações que nos cumpre viver no suceder dos nossos dias. O suceder dos nossos dias, os nossos atos são importantes. Isto porque a cada ação corresponde uma ação equivalente. Trabalhamos o bem, a ação equivalente é recebermos o bem. Se trabalhamos no mal, a ação equivalente é receber o mal. Receber o bem no trabalho do bem não significa que nossas provas serão retiradas, mas elas serão aliviadas. Se as nossas expiações sejam profundas, elas serão amenizadas, para que possamos continuar a prática do bem, da indulgência e seguindo o Evangelho do Mestre. Chegamos ao final do nosso pequeno bate-papo. Falar de Jesus
É gostoso, mas nos faz pensar, refletir e analisarmos o quão nós já estamos seguindo essas pegadas quando Jesus nos diz: vinde a mim. Alguns acreditam que Jesus voltará, mas Jesus já veio. E ele é claro no Evangelho: vinde a mim. E ao entendermos isso, estamos na proteção do Mestre. Estamos sob o seu estandarte de amor. E quem está à sombra do estandarte de amor de Jesus tem a proteção da espiritualidade maior, por ser mais um da família espiritual daqueles que trabalham no bem. Obrigado, boa noite e até a próxima.